Olá, igreja, graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Hoje a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 20. Glória a Deus. Sobre a condenação do culto hipócrita. Hipócrita que a pessoa, o que significa isso, né? A pessoa que talvez alguém esteja esperando a mudança de vida daquela pessoa, né? Mas ela fica só dando esperança falsa, né? Fingimento, uma fé fingida, né? O apóstolo Paulo diz lá no livro de 1 Timóteo, né? E 2 Timóteo, logo no início ali do primeiro capítulo. A fé fingida não é boa, né? Deus quer mudança. Deus quer corações renovados. Corações que estão sempre buscando a Deus para poder andar nos caminhos certos. Caminhos de vida e paz. Glória a Deus, vida eterna, bênçãos. No versículo 10, ó. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, né? Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Está se referindo aí a Sodoma e Gomorra. Então, muitas pessoas aí querem buscar Deus, mas quer viver a vida como Sodoma e Gomorra, né? Sem ter nada de exemplo, né? Quer buscar por buscar só, né? Só para receber as bênçãos, né? Só com o interesse de receber as bênçãos. Nem se preocupa com a salvação, nem se preocupa com agradar a Deus, né? Fazer a sua vontade, que é eu ter um coração arrependido, né? Coração voltado para Deus. E isso, a pessoa demonstrar coração voltado para Deus, quando ela passa a demonstrar isso na sua vida, né? Nas suas atitudes, que está levando uma vida de temor a Deus, né? De obediência, de gratidão, né? De adoração, de interesse de coração, né? Fica notória, né? Para todos os homens. Glória a Deus. Então, não querer buscar a Deus, né? Cultuar a Deus, né? Com os comportamentos de Sodomas e Gomorra, sem mudança, né? Sem querer nascer da água e do Espírito, né? Porque quem nasce da água e do Espírito tem a vida plena, tem a vida mudada, né? Modificada, restaurada, né? Amém? Versículo 11. De que me serve, né? A multidão de vossos sacrifícios? Deus perguntando, diz o Senhor, né? Então, de que adianta a pessoa ficar dizimando, ofertando, né? Sacrificando, né? Para Deus, mas não querer mudar o interior, não querer mudar o coração, né? Não querer mudar a conduta, né? Não querer aprender a justiça de Deus, né? Não querer aprender o amor de Deus, né? Porque amar é mandamento, né? Amar é mandamento. Então, do que adianta ficar oferecendo sacrifícios em vãos, né? Se não há mudança interna, né? Se não há arrependimento genuíno, né? Para nascer da água e do Espírito, né? Continuando, ó, Deus diz, né? Estou farto dos holocaustos de carneiros, né? E da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Então nada disso adianta, né? Sem arrependimento, né? Sem mostrar que aceita a Deus, né? Que aceita a palavra dele, né? De todo o coração, para poder ter disciplina, né? Para poder ter conhecimento, né? E não levar uma vida de cegueira espiritual, né? Porque quando a pessoa não passa a conhecer a palavra de Deus e nem se importar com ela, está levando uma vida de cegueira espiritual, não está tendo entendimento nenhum, né? E muito menos salvação, né? Versículo 12: Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Uma mensagem muito pesada. Essa pessoa não querer mudança, Deus não tem prazer nessa pessoa, né? Então Deus nem se importa porque ela vem buscar a Deus na casa dele, né? No lugar que ele escolheu para abençoar. Deus está dizendo, ó, quem vos requereu, né, eu só pisar meus atos, né? Então, se a pessoa não tem interesse de mudar de vida, né, para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, que precisão que ela tem de estar aí na casa de Deus, né? Não tem nenhuma precisão, pode ficar
na frieza mesmo, né? Que Apocalipse também diz, capítulo 3, né? 14 e 15, que a pessoa leva uma vida morna, né? Deus não se agrada. Ou ela tem que ser quente, né? Ou fria. Então, se ela não for querer mudar de vida, nem adianta vir na igreja. Porque Deus não agrada de pessoa morna no meio do caminho, né? Ou tem que ser, ou é ou não é, né? Porque Deus não dá o Espírito por medida, né? Deus não vai dar o Espírito dele aí, o Espírito Santo, aos pouquinhos. Ou Deus vai dar o Espírito, ou Deus não vai dar, né? O Espírito Santo. Então, muito cuidado, né? Glória a Deus. Tenha arrependimento, né? Peça perdão a Deus. Coração arrependido, né? Diga que você quer aceitar Jesus, né? Diga que você quer amar o Senhor Jesus todos os dias. Quer praticar, né? A vontade do Senhor de todo o coração, com muito amor, muita gratidão, para que Deus aceite, né? Nos seus átrios, que é o lugar que Ele preparou, né? Para nós adorarmos juntamente. Amém? Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Então, em Provérbios também diz, faz a gente lembrar lá de Provérbios, que a pessoa que não quer mudança de vida, Deus não vai aceitar a oração dela, né? Antes da oração vai ser uma condenação, porque a pessoa, né, não quer mudança, não quer se declarar, não quer confessar Senhor Jesus Cristo, né? Então nem a oração dela será recebida, a oração dela será abominação, que o incenso significa oração. Não continuareis a trazer ofertas vãs. O que é oferta vãs? Quando a pessoa está com interesse próprio, interesse pessoal, isso significa ofertas vãs. Quer buscar só o próprio interesse, não quer um compromisso, não quer uma aliança com Deus, né? Não quer dar testemunho de Deus, né? Não quer dar testemunho de Cristo. Então a oração dela será abominação, como diz lá em Provérbios. E também as festas da lua nova, os sábados é convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene, né? Solene significa ações de graça, né? Gratidão, né? Significa solidariedade, né? Para com a obra de Deus. E festa lua nova, essas festas aqui, significa os louvores, né? Os eventos na igreja, na casa de Deus, né? De adoração, né? De vigília, né? De clamores. Glória a Deus. Então não queira, né? Querer se misturar com um povo santo, né? Um povo que Deus escolheu, né? Mas sem querer santificar também, né? Porque a Bíblia exorta a santificação, né? Santidade em amor, né? O amor não fingido, né? Essa é a santificação, amando a Deus de todo o coração. Versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Então, isso é um povo que fica buscando a Deus, mas fica buscando a Deus com o coração vazio, né? Porque não está buscando com interesse, não dedicou, né? Em cumprir os preceitos, os mandamentos, né? As normas, os juízos do Senhor, né? E nem a justiça, né? Praticar a coisa reta, né? A Deus. Que Deus vê todas as coisas, né? Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esse cheio de sangue significa injustiça, né? A pessoa está levando uma vida de injustiça, né? Não procura saber o que é certo, não procura saber o que é justo, né? Porque é a Bíblia que dá visão, a Bíblia que dá visão espiritual e visão para nós caminhar na luz, né? Glória a Deus. Lavai-vos, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. O que é esse lavais aqui, né? É a pessoa ser renovada com a palavra, né? Quando a palavra entra no coração, a pessoa aceita, né? E guarda no coração, ela vai estar se lavando, né? E vai estar começando a praticar a palavra de Deus, né?
lavais, né? Batizai-vos nas águas, dando testemunho, primeiramente. Purificai-vos, tirar todas as maldades, né? Tirar todos os pensamentos negativos, né? Da mente, da alma, lavar até a alma. Glória a Deus. Então, tenha temor a Deus, né? Passa a praticar, né? Passa a amar a Deus de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui agora que ó, aprendei a fazer o bem, ó. Aprendei a fazer o bem, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, né? Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, quem que é, né? Esses órfãos, viúvas, né? O opressor, pessoa que fica oprimindo, né? Deus quer que deixe livre as pessoas, né? Porque elas mesmas têm que receber a palavra do fundo do coração para poder seguir a Cristo, né? De livre-arbítrio, né? Assim como a pessoa vive no mundo aí achando que tem liberdade total, né? E de fato Deus deu, né? Livre-arbítrio a pessoa escolher o caminho do bem e o caminho do mal, né? Assim também em Cristo Jesus, Deus quer que nós faça também tudo por livre-arbítrio, né? Tudo por amor, tudo por gratidão, fazer de boa vontade, né? Não sentindo o peso, né? Porque o fardo do Senhor Jesus é leve e suave, né? Glória a Deus. E faz um convite à graça. O convite da graça, né? Vinde, pois, e arrazoemos, né? Diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A lã é branca, né? Ainda que esteja manchada de sangue, Deus promete perdoar os pecados, né? Mas essas pessoas, né, que se arrependem, essas pessoas que sabem pedir perdão a Deus, essas pessoas que querem aprender a buscar a Deus, né, de todo o coração, né, com amor, com alegria, né, com gratidão, com interesse, né, seguindo, né, o que Jesus fez, né? Que hoje em dia quase 100% das pessoas sabem o que Jesus fez, mas são poucos os que queiram, né, seguir, praticar, né? Porque quantos evangelhos a pessoa vê no mundo aí afora, né? Abriu a internet, abriu a televisão, tem canais aí ensinando a palavra de Deus, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, desta terra. Deus está prometendo abençoar juntamente, ó. Além de tirar as impurezas, né? Restaurar. Deus está prometendo vida e abundância, no livro de Isaías. Assim que a pessoa deixe de praticar um culto hipócrita, né? Mas se recusardes e fostes rebeldes, né? Sereis devorado à espada, né? Porque a boca do Senhor o disse. Então, o que Deus disse, né? Tudo fica nas mãos dele, né? Que o poder é de Deus, né? A graça é de Deus. E o arrependimento é nosso, né? Nós temos que se arrepender, estar sempre se humilhando diante de Deus, né? Na casa de Deus, com lágrimas de sangue, né? Pedindo perdão a Deus, clamando a Deus, orando a Deus, né? Mostrando o arrependimento genuíno, né? Para que não venha a ter tido, né? Como a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Que comparou aqui no início, né? Cidade condenada ao culto hipócrita, né? Se a pessoa for querer buscar Deus, mas sem um arrependimento genuíno, do que adianta estar na casa de Deus, né? Então, que essa palavra venha falar no coração de cada um de vocês, a meditar, né? Repita essa mensagem quantas vezes for necessário para que o entendimento abra, né? E venha se lavar em Cristo Jesus. Em Apocalipse diz, né? Bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que aceitar Jesus é seguir Jesus, né? Aceitar Jesus é ser conhecedor da palavra dele e pôr em prática, né? Porque vem a tempestade, não consegue abalar. Vem as provações e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus nos cobre. Glória a Deus. Então você que aceita Jesus, você que quer aceitar Jesus, se esforce sempre estar aqui conosco, nesse lugar que Deus abençoou.
essa casa aqui maravilhosa, casa de Deus, não é casa de homem. Não fala que a igreja de fulano, igreja de ciclano. O lugar que Deus escolhe é de Deus, que Deus criou todas as coisas, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Então que vocês possam ser abençoados a partir de hoje com esta palavra no fundo do seu coração, guardando para pôr em prática, né, o que Deus pede, o que Deus fala aos nossos ouvidos, né, nós temos que pôr em prática. Amém? Então, Deus abençoe a todos e fique na paz. Até mais. Em breve estaremos postando mais vídeos.